Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, resumo da semana econômica no contexto certo. As tarifas do Trump dominaram as manchetes dessa semana de novo. Urso abraçou todo mundo. Tá todo mundo preocupado que elas podem impactar empregos e gerar recessão. Ele prometeu ser leniente com alguns países e alguns setores. O mercado se animou, mas as novidades das tarifas de 25% para os carros produzidos fora dos Estados Unidos pesou quinta e sexta-feira com força. O acordo do cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia corre riscos, porque o presidente russo fez novas exigências. Na política brasileira, o ex-presidente Jair Bolsonaro virou réu e será julgado por tentativa de golpe depois das eleições de 2022. A PNAD contínua trouxe uma má notícia para o Brasil. Em dezembro, a taxa de desempregado estava em 6,2%, em janeiro passou para 6,5%, e agora os desocupados somam 6,8% em fevereiro, mostrando uma trajetória ascendente que pode estar relacionada com o desaquecimento da economia. Por outro lado, o CAGED mostrou que o Brasil criou 432 mil empregos formais em fevereiro, bem acima do esperado pelo mercado. E assim, o número de trabalhadores com carteira assinada bateu recorde no Brasil, preocupando o Banco Central, porque isso pode pressionar a inflação. Hoje, as bolsas do mundo inteiro desmoronaram com as preocupações com as tarifas, que começam a valer dia 2 de abril, o dia D. E aqui, a nossa bolsa acompanhou o mau humor, caiu, mas na semana ficou praticamente no 0 a 0, na casa dos 132 mil pontos. Já o dólar subiu os 0,5% na semana e fechou valendo R$ 5,75. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextou de hoje. Primeiro ponto: Alckmin quer esconder a inflação? Todo mundo sabe, tá sentindo no bolso, os preços dos alimentos e da energia estão pesando cada vez mais. Qual a solução que o governo quer dar? Controlar os gastos públicos para ajudar a baixar a inflação? Não. O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou que quer simplesmente tirar os alimentos e a energia do cálculo da inflação. Mas espera aí, se não contar no índice, o problema está resolvido? Tirar os alimentos da inflação não dialoga com o trabalho do Banco Central, disse Galípolo, presidente do Banco Central, ao comentar a proposta do Alckmin, e ainda disse que a autoridade está satisfeita com as regras atuais do cálculo da inflação. Na verdade, os economistas já analisam dois tipos de inflação: a cheia, e a inflação sem alimentos e energia, considerados itens voláteis. É o que chamamos de núcleo da inflação. Mas no momento, ambas estão estourando a meta. Atualmente, o índice cheio medido pelo IPCA está em torno de 5%, enquanto o núcleo da inflação acumulado em 12 meses está quase mais do que 4%, e a meta da inflação é de 3%. Segundo ponto: o empréstimo do Lula. A nova ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, postou o que todo mundo já sabia, mas depois apagou. Num vídeo no Instagram, Gleisi chamou o novo programa de crédito consignado privado, que agora abrange também as pessoas com carteira assinada, de empréstimo do Lula. O mercado já tinha entendido a intenção... O mercado já tinha entendido que a intenção de injetar dinheiro no trabalhador para estimular a economia era para levantar a popularidade do presidente Lula, que está nos patamares mais baixos da sua história. Na publicação feita, o Gleisi disse: apertou o orçamento, o juro está alto, pega o empréstimo do Lula, associando o programa diretamente ao presidente. Mas alguém deve ter avisado ela que pagar 3% ao mês, 43% ao ano, na verdade, não é bom pra ninguém. E lá na frente, ter o nome atrelado a uma dívida dessa magnitude, que pode ser um martelo no caixão de pobres endividados, pode se voltar contra o presidente. E aí, ela pagou o post. Em 4 dias, saíram quase 50 mil contratos e mais de 340 milhões de reais foram emprestados. Terceiro ponto: Galípolo pode sofrer. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e todo o governo culparam Campos Neto de novo pela última alta da Selic de 1 ponto para 14,25%. Mas é só ler a última ata do Copom e ouvir as falas do novo presidente do Banco Central, Galípolo, na coletiva do relatório trimestral da inflação dessa semana, para entender que os juros vão subir mais.
O mercado vê a Selic em 15,50% ao ano no fim do ano, nível de quase 20 anos atrás. E mais, o Galípolo e a nova turma escolhida pelo presidente Lula não só mantiveram o alerta de que é preciso harmonia entre as políticas de juros e de gastos, como também deixaram um recado claro para o governo. A política de juros não se faz só aumentando ou cortando juros. A política monetária também se dá via crédito. Uma indireta ou direta para o governo, que aumentou o crédito consignado para impulsionar a economia, mas isso vai colocar mais gasolina na fogueira da inflação e atrapalhar o trabalho do Banco Central, que vai ter que subir ainda mais os juros. Além disso, Galípolo respondeu aos jornalistas na coletiva que a decisão de subir os juros 1 ponto e de sinalizar uma nova alta é de responsabilidade dele e do atual comitê. Disse que os diretores são autônomos para votar e que as decisões têm sido unânimes. Não culpou o Campos Neto. Ponto pro Galípolo. Mas e aí? Em quem que o governo vai colocar a culpa quando ele subir os juros de novo? Quarto ponto, 18 milhões de novos investidores. Saiu um estudo anual, o Raio-X do Investidor Brasileiro, feito pela Ambima e pela Datafolha, que traz um número bem interessante. 18 milhões de brasileiros querem fazer o seu primeiro investimento esse ano, 2025. Hoje em dia, nós somos 59 milhões de investidores do Brasil, 37% da população. Se der tudo certo, o percentual de investidores no Brasil vai subir para 39% do povo, para 33% das pessoas que querem começar a investir. O retorno é o principal motivo. Claro, com essa taxa Selic tá muito bom mesmo. Para 23%, a segurança é o principal motivo. Para 14% é a facilidade de aplicar o dinheiro. 11% estão preocupados com a imagem e 9% têm o desejo de fazer uma reserva financeira. E você, já investe? Tem que criar um pé de meia, hein? Quinto ponto, BYD bate a Tesla. Enquanto o dono da Tesla, Elon Musk, tenta enxugar as contas públicas da maior economia do mundo, os rivais chineses fabricam carros elétricos e aceleram as vendas. No ano passado, a receita da BYD ultrapassou a marca de 100 bilhões de dólares, superando as vendas da Tesla. Foram 107 bilhões de dólares da BYD contra 97 bilhões da Tesla. A BYD também vende quase o mesmo número de carros elétricos que a Tesla. Foram 1.760.000 carros em 2024 contra 1.790.000 carros da Tesla, mas ela também vende carros híbridos, por isso a receita é maior. A BYD entregou 4.200.000 veículos o ano passado, quase como a Ford. A BYD promete vendas de até 6 milhões de veículos esse ano. E o primeiro bimestre já foi forte. As vendas cresceram 93% comparado com o ano passado, 623.300 unidades. A China ainda é de longe o maior mercado da BYD, onde ela tem uma fatia de 15% do mercado. Considerando qualquer tipo de carro, né? De passeio, tá? Híbrido, elétrico. A BYD tá chegando em tudo que é país, inclusive no Brasil, menos nos Estados Unidos, onde as tarifas do Trump vão atrapalhar muito. E pra semana que vem, a gente vai ter o dia D das tarifas do Trump, quarta-feira, dia 2 de abril, ou como ele tá chamando, o dia da libertação dos Estados Unidos, que é quando vão ser anunciadas as tarifas recíprocas para vários países e setores. Saem ainda uma bateria de dados de emprego nos Estados Unidos, como o Payroll, o ADP, o Jobs. A China tem feriado na sexta-feira e a B3 divulga a primeira prévia da nova carteira do Ibovespa, que passa a valer dia 5 de maio. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Economia no contexto certo. Certo!